Próxima pauta vai falar sobre Brasília. Isso porque senadores aprovaram a PEC que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta é de autoria do paranaense Oriovisto Guimarães, do Podemos. O placar no plenário da Casa Legislativa foi de 52-18 nos 2 turnos de discussão. Os 3 senadores paranaenses votaram a favor do texto. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários no mínimo 49 votos, ou seja, foi uma votação apertada. Agora o texto tem que ser analisado pela Câmara dos Deputados. A PEC aprovada ontem proíbe decisões individuais de magistrados que suspendam leis ou atos normativos que atinjam a coletividade. Ou seja, impedem que os ministros do STF barrem os atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Pelo texto, as decisões monocráticas serão permitidas apenas em situações de urgência ou risco de dano irreparável durante o recesso do Judiciário. Mesmo assim, a Corte deverá julgar o caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos, sob pena de perda da eficácia. Caso a mudança seja promulgada após a votação na Câmara, a mudança também vai impactar nos trabalhos dos colegiados de tribunais de 3º e 2º graus, além das cortes estaduais. O texto aprovado é de autoria do senador paranaense Oriovisto Guimarães, do Podemos. Ele falou sobre o resultado dessa votação ontem à noite, logo após a sessão. Isso vai trazer um equilíbrio aos poderes. Antes você tinha uma situação absurda. E qual era esse absurdo? 513 deputados, 81 senadores aprovavam uma lei. O presidente da República sancionava essa lei. Aí vinha um único ministro do STF e dizia que a lei era inconstitucional. Não pode um único homem, numa decisão pessoal, poder mais que todo o Congresso Nacional e o presidente da República. Isso estava desequilibrado. Agora vamos ter um equilíbrio. O Supremo pode declarar inconstitucionalidade? Pode, mas pelo colegiado. Essa é a diferença. Um país que tem 11 Supremos não tem nenhum. Agora nós temos um Supremo, como sempre ele deveria ter sido. A proposta que passou pelos crivos dos senadores teve, então, uma alteração em relação ao texto original. Ele previa que os pedidos de vista feitos pelos ministros do STF deveriam ser coletivos e limitados a 6 meses, podendo ser renovados por mais 3. Entretanto, esse trecho foi retirado pelo relator, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. A retirada foi feita a pedido do líder da maior bancada da casa, o Otto Alencar, do PSD da Bahia. Essa alteração acabou garantindo a quantidade mínima de votos para a PEC ser aprovada. Esta é uma lei importantíssima. O STF, o Supremo Tribunal Federal, é um órgão colegiado. O que significa isso? Que as decisões precisam ser discutidas com os seus integrantes. As decisões são tomadas em grupo, justamente para aproveitar as experiências de cada um daqueles indivíduos. Essa é a lógica do Supremo Tribunal Federal e de todos os órgãos superiores aí do judiciário brasileiro. Então, o julgamento de forma colegiada, ele garante que várias visões daquele assunto foram visitadas. E é por isso que a gente coloca lá 11 ministros. É por isso que nos TJs estaduais, ali, dezenas de desembargadores e assim por diante. Porque a gente quer aproveitar a experiência de um conselho. Eu sempre brinco aqui, o STF tem que ser visto como um conselho de oráculos. Quando ninguém mais sabe o que fazer, a gente recorre a eles. Essa é a essência do Supremo Tribunal Federal. É por isso que devem ser privilegiadas as decisões que são tomadas em conjunto pelos ministros, depois do debate. E essa PEC, esse projeto de emenda à Constituição, vem coroar isso. Só rapidamente, por que a decisão monocrática foi concebida lá atrás? Era apenas para emergências. Olha, a situação é muito urgente, não dá tempo de fazer todo o procedimento, que às vezes demora meses, até anos, dependendo do caso, né? E no Brasil, especialmente, demora mais, em alguns casos específicos, mas enquanto a gente não resolve aqui no pleno, no colegiado, a gente tem a decisão monocrática para deixar ali a coisa mais ou menos caminhando. O problema é que, né, elas foram aumentando e praticamente virou só isso o Supremo Tribunal Federal. O que a gente precisa são de acórdons, que é a ata da decisão colegiada. É isso que a gente precisa, não de despacho de ministro. Menos despacho e mais acórdons. É isso que a gente precisa.
Só que, Pedroso, a expectativa não é tão boa assim. É uma vitória o Senado aprovar essa PEC, que é de autoria do senador paranaense Orovício Guimarães. Ele acertou nesse sentido, mas agora vai para a Câmara e a Câmara não está com disposição nem de começar a discussão nesse assunto. Eles devem colocar esse assunto, esse tema, numa gaveta muito confortável. Vejam, todo aquele movimento que existia antes, que você percebia o Senado de um jeito, a Câmara de outro, depois daquele entendimento da Caixa Econômica Federal, do Ministério dos Esportes, da abertura do Caixa, das emendas à vontade, dinheiro a rodo, a boa vontade ali da Câmara Federal mudou. Os ventos mudaram e o Arthur Lira está muito sensibilizado em relação aos temas do Supremo Tribunal Federal. Falando de política, o que motivou muitos dos senadores a votarem, inclusive o Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre, foram questões eleitorais. Primeira questão eleitoral dentro da casa, o Davi Alcolumbre busca o apoio desses senadores que são mais próximos ao que eles chamam de bolsonarismo, mas seria de uma visão distinta do que o governo gosta. E o próprio Rodrigo Pacheco percebeu que ele vai precisar pedir voto daqui 3 anos e alguma coisa, e ele depende dos eleitores de Minas Gerais, que também tem uma posição diferente, que tem manifestado posições e opiniões contrárias ao Supremo. É o que tem apontado as pesquisas. Ou seja, o fato de ter uma eleição se avizinhando, tanto no Senado, quanto a preocupação dos senadores que vão passar pelo crivo das urnas, talvez tenha motivado que ele se posicionasse. Talvez uma pressão ali nos deputados federais possa ajudar nesse sentido também. E por fim, só uma pílula que muita gente não entendeu qual é o motivo do Jacques Wagner ter votado contra ali os seus colegas do PT. Também tem briga acontecendo entre a Casa Civil e o líder do governo no Senado. Então não se iludam, tem muita coisa acontecendo, mas os interesses postos ali são deles mesmos.